da Assembleia de Deus, dos Atalaias da Última Hora. Domingo, dia 13 de setembro, mensagem para memorial. Sempre quando eu vou ministrar, eu costumo gravar a mensagem. Eu tenho mensagem gravada no Ministério dos Atalaias desde 2014, 2010. E muitas na internet. Graças a Deus, Deus tem abençoado o meu caminho. Irmãos, livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 17 e depois versículo 20. Eu feliz que eu apresento os irmãos aqui, vocês que saíram da zona de conforto. No domingo, as pessoas trocam a igreja pelo Faustão, pelo Fantástico. Mas, graças a Deus, né? Os irmãos estão aqui para ouvir, aprender. Emocionado, né? Com o que o pastor Valdemar falou, né? Um dia a gente vê poucos crentes que choram na igreja, né? Então, hoje em dia, a igreja é um lugar que se transformou num tipo de teatro, um palco de apresentação de conhecimento, uma academia de ciências, mas não a casa de Deus. Se você hoje quer chorar, prepara a ponta da gravata e a manga da camisa. Eu creio que Deus vai falar com você hoje. Êxodo 4, versículo 17 e o 20 diz assim: toma, pois, esta vara na sua mão, com a vara parada do Sinai. Agora o versículo 20. Tomou então Moisés, sua mulher, seus filhos, e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. A igreja não pode sentar no canto de Deus. Aleluia. Queridos, é uma coisa intrigante. A Bíblia às vezes é cheia de contradições, não é verdade? Primeiro Deus diz assim: pega essa vara, como quem diz assim, pega a tua vara e leva, vai fazer a obra. Aí daqui a pouco Moisés escreve: ele pegou a vara de Deus. Irmãos, para podermos entender sobre essa questão, temos que ver onde Moisés estava. Esses dias eu estava ouvindo um grande pastor falando sobre Moisés, que Moisés é um dos grandes exemplos de liderança. Moisés é um homem de cabeça aberta. Moisés, ele era um homem que conheceu a cultura egípcia, 40 anos. O nome Moisés quer dizer saído das águas. Desde a expressão hebraica Moshe Rabbeinu, que quer dizer saindo das águas. Moisés era um homem escolhido para uma grande obra. Para você ter uma ideia, Moisés ele teve uma infância triste, que ele não podia chorar, não podia se aborrecer, Moisés não podia aparecer por enquanto. E quando não dava para esconder o menino Moisés, o que eles fazem? Coloca o menino num junco e coloca ele no Nilo. Se você não sabe, o Nilo era apelidado de Mar Doce na África, onde tinha os maiores leviatãs, que são crocodilos. Mas você sabe como Deus prepara as coisas, irmão? O betume que eles usavam para poder betumar o junco não era o mesmo que Noé usou para betumar a arca. Era um betume fedorento. Quando os crocodilos se aproximavam para comer Moisés, que cheiro horrível, né? Hoje é você, irmão, novo convertido, na caminhada do cristianismo, onde tem tantos perigos, e Deus não permite que os demônios se aproximem de você. Moisés é encontrado pela filha do faraó, nós sabemos a história. E ele acaba indo para a casa de faraó. E Moisés, irmão, teria tudo para ser tudo, menos um hebreu. Por quê? Escrevia na linguagem dos egípcios. Moisés se vestia como os egípcios. Moisés conheceu as artes mágicas do Egito. Moisés foi instruído para ser príncipe do Egito. Conhecia de agronomia, arte marcial, conhecia da escritura hieroglífica dele. Moisés era um homem que tinha tudo para ser qualquer coisa, menos libertador de Israel. E hoje é você, irmão. Você fala, Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para ser cantor na igreja, pregador na igreja. Eu, por exemplo, nunca me vi como pastor. Quando eu saí da igreja, eu me via como um ator, que era o que eu queria ser. Estudei teatro e cheguei até a gravar alguns curtas. E nunca me via pastor. Não, eu respeito os evangélicos, minha mãe é evangélica, mas não quero ser nada de igreja.
E Deus me trouxe, irmão. Isso fala que você, quando tem uma chamada da parte de Deus, de alguma maneira, você vai ser atraído pela presença de Deus. No capítulo 2 de Êxodo, você vê que Moisés mata um egípcio e enterra ele na areia, mas a história fedeu longe e ele teve que ir embora da terra do Egito. Às vezes, você chegou à presença de Deus por causa de uma enfermidade. Foi por causa do convite de alguém. Deus usou algum artifício. Às vezes, foi um assalto ou algum problema, você caiu em falência, mas Deus te trouxe. Não importa como Deus usou, qual foi o anzol, o viés, mas você hoje está na presença de Deus. Irmãos, todas as pessoas que fazem cálculos de crescimento na vida dele, e quando ele está na casa de Deus, joga esses cálculos todos por fora, todos por terra. Miriam e a mãe dela e todos os hebreus apostavam em Moisés. Eles pensavam assim, quando o rei Ramsés I morrer, vai ser Moisés o príncipe do Egito, e nós teremos uma nação diferente. Não pisaremos mais barro, não seremos escravizados, vamos ser um povo proeminente. Porque o egípcio, irmão, se você quiser entender a história dele, lê o que Flávio Josefo escreve. Quando o hebreu chegava para poder comer perto do egípcio, o egípcio, eles saíam dali. Eles tinham nojo dos hebreus. Hebreus para ele eram como porcos. E hoje é você quando descobre que você é crente, muitas pessoas não querem sentar perto de você dentro do ônibus, onde você trabalha, e não te envolvem na maioria dos assuntos. No babado, como dizem por aí, não é verdade? Agradece a Deus por isso. Agradece a Deus por isso. Agora o Moisés do capítulo 4, irmãos, é o Moisés de 80 anos. Um homem com cabelo branco, possivelmente usando dentadura, se fosse no Brasil já aposentado há um bom tempo, esperando a morte, curtindo os seus amigos, né? Catarata, osteoporose, problema de vista, diabetes. Um homem que anda assim, ó. Não é um homem vigoroso. E esse Moisés, que Deus escolhe para fazer a obra. E aí entra a opinião de muita gente. Por que Deus não escolhe Josué? Por que Deus não escolhe alguém forte? Por que tem que ser um velho? Deus sabe o que faz, irmão. Deus nunca vai pela lógica humana. Depois de se manifestar, claro que esse aqui é um anjo que representa a pessoa de Deus, capítulo 3 de Êxodo, você lê isso em Atos 7, Estevão pregando e falando o anjo da sua presença, que exige que ele tira a sandália dos pés. Depois de dar instrução e ouvir Moisés dar tanta desculpa, entra o capítulo 4, Deus fala, Moisés, você vai operar milagres. Enfia a mão no seu peito, Moisés. Aí Moisés enfia a mão no peito. Tira, Moisés, a mão está leprosa. Moisés enfia a mão de novo, Moisés. E quando ele tira, a mão está purificada. Falando, irmão, que o coração de Moisés estava ferido por causa da servidão no Egito. Já pensou que há mais de 400 anos você receber salário, comendo migalha e vivendo de pescaria? Era essa a vida dos hebreus. Escravos. Não chamavam os hebreus para as festas dos deuses deles. Quando começaram a estourar os fogos, os hebreus ficam fora daqui. Foi por isso que eles adotaram essa cultura também quando Israel se edificou. Na época de Jesus, por exemplo, os hebreus, no seu templo, que Herodes construiu, ele tinha dimensões. O pátio dos homens, o pátio das mulheres e uma barreira chamada balaustrada, onde mais ninguém pode entrar. Gentios, para lá. Então, irmãos, nós vemos que a religião trouxe discriminação, trouxe divisão. Divisão quer dizer o quê? Duas visões. Nós servimos a Deus e vocês não. Por causa desse capítulo 4. E Moisés, quando escreve ele, fala que Deus disse, olha, toma, pois, essa vara na tua mão. O que é a vara ali, irmão? É uma madeira. Possivelmente Moisés batia nas ovelhas com aquilo no gado, porque diz a Bíblia que ele vivia em Mediã, era pastor, casado com Zípora, era homem que era profissional da área agrícola. Mas aquela vara tinha um poder tremendo. E ele não sabia, irmão.
Nós vamos falar sobre essa vara hoje. Aquela vara era um instrumento de execução divina. Aquela vara tinha mais poder do que Moisés podia pensar. Com aquela vara, Deus iria usar ele para poder efetuar efeitos tremendos em você quando assiste. Quando você quiser entrar no meu canal e assistir um filme sobre Moisés, eu tenho ele em desenho e tenho ele em filme. Você vai ver que quando ele fere as águas do Mar Vermelho, sobe aquela onda enorme. E o que está na mão dele? Uma madeira, irmão. Aquela madeira poderia ter ido para muito lugar. E você vai saber onde foi o destinatário dessa madeira. Hoje essa madeira é a sua Bíblia. É o seu dom de cantar. É o seu violãozinho. É a sua guitarra. É o seu pandeiro. É o seu pequeno talento. Que ninguém dá valor. Mas é um instrumento de execução divina. Creia nisso. Enquanto você canta, Deus salva. Enquanto você prega, Deus pode curar. Deus pode operar maravilhas através do talento que Ele te deu. Esta vara, irmão, entrou na história de Israel e os irmãos vão saber. Ela era uma vara de instrumento de execução divino. Vem cá, qual foi o milagre que Moisés operou através desta vara? Em primeiro lugar, ela virou serpente. Você pega o capítulo 7, verso 10 e o verso 12. Ele estava diante do faraó. Ele estava diante de, que no grego é demiurgos, que quer dizer mediador entre Deus e os homens. Faraó, a encarnação de Atom, o Deus Sol. Então, Faraó diz assim, quem é Deus para que eu possa ouvir ele? Não conheço nenhum Senhor, não. Já temos muitos deuses. Hoje são as religiões, irmão, que não querem ouvir a palavra de Deus. Você vai conversar com qualquer pessoa de qualquer religião, ele fala, religião não salva ninguém. Placa de denominação não salva ninguém. Mas ele não quer largar o pecado, irmão. Ele não quer. Ele entra aqui e pode sair até ofendido. E uma coisa eu quero dizer, não temos que ter preocupação com isso. Porque se Deus te mandou falar, você tem que falar. E tem muita gente que fica muito, problema dele. Deus é um Deus de providência, ele nunca mudou. Eu entrei um tempo atrás num canal de duas lésbicas falando que Deus, ele quando desaprovava o homossexualismo, falava para os judeus, nós temos outra cultura. Eu falei, então eu vou adulterar também, porque eu não sou judeu. Eu vou roubar, vou matar. Deus não falou a lei para os judeus. Vou cobiçar o que é do próximo. Falei, se vocês estão levando vidas para o inferno. O povo de Deus tem que entender, irmão, com base nesse capítulo 4, que Faraó quer, que representa o diabo, quer dominar Israel. Quer deixar você debaixo da escravidão. Mas Deus, através desta vara, vai te libertar. Moisés, diante dele, apresenta-se Janes e Jambres. O que acontece? Quem fala dele é Paulo. Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, fala que esses sacerdotes apareceram diante de Moisés. O que você quer, seu velho? Nós somos mais novos. Moisés coloca a vara no chão, ela vira uma serpente. Ele fala, nós também fazemos isso, quer ver? Ele bota e vira duas serpentes. O mundo, irmãos, está confuso. Porque uma igreja opera milagres e pode tudo. A outra opera milagres e não pode nada. Sabe por que Deus permite isso? Porque o único manual para entender a igreja não são os milagres. É a Bíblia Sagrada. Milagres não levam ninguém para o céu. Milagres cura. Milagres liberta. Só que a maioria das igrejas vive só disso. Jesus operou muito milagre em Cafarnaum. E quase ninguém se converteu. Em Samaria, a palavra dele ganhou a cidade toda sem curar um enfermo, sem expulsar um demônio. E outra coisa, o samaritano tinha ódio dos judeus. Isso fala que às vezes, pastor, o senhor morre de pregar para crente velho e cascudo. Ele não muda. O senhor chega num presídio e fala, pastor, ora por mim que eu vou aceitar Jesus agora. Pastor vai, ora. Ó, pastor, quero batizar semana que vem. Pastor, amém. Quem pode negar água a você? Não é verdade? Vamos pensar, irmão. Segundo milagre, as águas se tornam em sangue. Você pega Êxodo 7, verso 17 em diante, é Moisés tocando no rio Nilo. Irmão, existe um mistério, os irmãos precisariam estudar um pouco de
teologia para entender que Deus, quando envia 10 poderosas pragas do Egito, ele desafia muitas das divindades do Egito. 10 das principais. Quando Deus toca no rio Nilo, ele está desafiando o Deus Heket, que era o Deus que tomava conta do Nilo. Ele dizia, é esse Deus que nós ofertamos e é ele que traz a prosperidade do Egito. E Deus dizia, já que esse é o Deus de vocês, eu desafio ele a fazer esse rio voltar a ser bênção. E o rio vira praga, irmão, vira sangue. Os egípcios não podem mais pescar, os egípcios não conseguem comer nada, os peixes morrem. Isso tem a ver também com o Apocalipse, nós não vamos entrar dentro dessa área, não, quando estou dando seminário. Mas nesse capítulo 7, aliás, o capítulo 7, você vê que o rio se torna em sangue. Você, com a palavra de Deus, meu querido, você pode apresentar o sangue de Cristo para as pessoas. Para o mundo é uma maldição, porque o mundo não quer deixar pagode, não quer deixar prostituição. Hoje mandaram um WhatsApp para o meu irmão de uma execução, mataram um garoto. Tiraram na cabeça dele, bateram muito no rapaz, mandaram para as redes sociais. O mundo, irmão, não quer se sujeitar a Deus, mas quer dizer, Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Quem está ouvindo isso é o diabo, porque ele é que é o pastor de bodes. Deus não é pastor de pessoas rebeldes. Usa vara, crente. Outro, os tanques dos egípcios. Aliás, vamos ver a segunda praga. As rãs que saem do Egito, aliás, do Nilo, e também saem dos tanques. Aquilo ali é um mistério, irmão, igual Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, quando Deus fala assim, haja terra, porção de terra. Você lembra que ele fala isso? Ele diz assim, as águas produzam animais gigantescos, baleia, algum tipo de dinossauro, serpentes. As águas, agora a terra produz animais, que Deus deu sabedoria, a natureza também para criar. Então, quando Moisés usa a vara e toca nas águas do Egito, as águas produzem praga. Você já viu rã sair de caixa d'água? Só se alguém jogou ela ali dentro. Aí a pessoa, caixa d'água fechada, e aquele barulho. E pum, sai aquele monte de sapo. A água produziu rã. É isso que o texto está dizendo. Só no toque da vara. Irmão, muitas nações hoje estão sofrendo com enchentes, terremotos, problemas terríveis. Eu me lembro do terremoto que aconteceu em Sumatra, que aconteceu, pra você ter uma ideia, irmão, como nós não somos nada. De acordo com os geólogos, foi 4% só do terremoto, da potência total dele. Levantou uma onda de 30 metros e saiu varrendo 12 países. Estavam todos os que perseguem a fé cristã. Todos os que matam cristãos, que degolam eles, que às vezes oferecem até eles em sacrifício aos deuses pagãos deles. Todos estavam ali. Índia, Afeganistão e todos os países. Você pode ver que todos os países, até mesmo no Brasil, onde tem muita idolatria, está ali, irmão. Desgraça, está ali. Seca, está ali. Doença. Agora sai dali e vai para outro lugar, onde não tem isso. Está ali prosperidade, vitória, bênção, porque Deus não está nisso. Você vai pegar o quarto milagre que ela faz. Feriram o pó da terra e produziram piolhos. Interessante, irmão, que Janes e Jambres também produziam milagres iguais. Se você pega o milagre que eu falei das rãs, do capítulo 8, verso 5 de Êxodo, você vai ver que eles também fazem rãs sair de dentro das águas, para competir com o milagre de Deus. Entendeu, irmão? Então você que prega a verdade vai ter opositores. Eu me lembro, quando eu estava estudando teologia, dos homens que trouxeram a Bíblia para outros idiomas. Por exemplo, quem trouxe a Bíblia para o idioma irlandês foi um homem chamado William Bedell e um homem chamado William Daniel. Um fez o Antigo e o outro o Novo Testamento. Eles eram pessoas conceituadas, eles eram anglicanos, poderosos, né? Foram para o século XVII, lá para a Irlanda. E o interessante, irmãos, surgiu no coração desses homens escrever a Bíblia no idioma deles. Que o pastor Valdemar, que é também coçado, sabe
que a Igreja Católica não permitia, tinha que ser no Brasil, acho que no tempo do senhor também, ministrava a missa em latim. Não é isso? Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo, ex anno Domini, crema Jesus. A pessoa fica aqui, ó, que enjoada, hein? Ué. Como se a menina quisesse um rapaz namorar com ela e ele só sabe falar em outra língua. Não vai entender nada. Eu só sabe falar em gramática, matemática, que cara tem diversão. Então, o culto, irmão. O culto é um culto que tem que ser racional. Esses homens foram perseguidos na Irlanda, mas eles colocaram a Bíblia versículo a versículo. Símbolo da vara. Foram perseguidos os rebeldes da Irlanda, mataram ele. Mataram William Bedell. Mas 45 anos depois está aí a Bíblia. E a própria Igreja Católica fala, é um grande tesouro escriturístico. Sabe que hoje a vara que você usa, o talento que você tem, ninguém quer ouvir você, nem no chuveiro. Mas futuramente alguém vai dizer, a irmã Janice cantava esse hino. Pastor Valdemar trouxe aquele sermão, ó. Eu lembro. Nossa, ficou no meu coração. Amém? Temos outro. O pó virou piolho. Moisés pega, toca no chão e joga no ar, daqui a pouco vira piolho. E Janes fazem do mesmo jeito. Irmão, enquanto você servir a Deus, virão perseguições. Eu peço que vocês dirijam suas orações ao pastor Silas Malafaia. Ele está entre os 10 mais perseguidos da internet. Pessoas que querem tirar o programa dele do ar. E ele citou uma coisa no programa dele que eu gostei. Ele diz assim, que os amigos te amam, mas só os seus inimigos te promovem. Eles são base para você subir. O que seria, irmão, de Moisés sem Faraó? Eu penso que quando o Faraó chegava perto de Moisés com a cara toda suja de lepra, ele dizia assim, Moisés, eu vou dizer para você uma coisa. Se o seu Deus enviar outra praga no nosso país, você não vai viver para ver ela passar. Estão me entendendo? Moisés, vara, ó. O poder está comigo, meu filho, não está na sua lança, não. Então nós, irmãos, não temos que ter medo, porque temos a palavra de Deus. Nós vemos que a vara novamente toca, é o quinto milagre. Ela produz granizo, Êxodo 9, 23. Cai granizo na terra do Egito, irmão. Saraiva. É verdade? Começa a quebrar a casa dos egípcios. Começa a ter confrontos entre a religião. Eu creio que muitos egípcios falavam, vou parar de servir esse Deus aí, que o Deus de Israel está mandando praga nesse lugar. Tudo isso graças ao poder da vara. Isso fala, irmão, se você tem o poder de Deus, Deus pode mudar o tempo. Deus pode te usar para poder determinar bênção na vida de muitas pessoas, e maldição também. Eu conheço uma irmã que ela servia a Deus em espírito e verdade. E o marido dela era um crente boca porca. Carroceiro, só sabia xingar. E ela falou assim, Senhor, o senhor podia deixar esse homem 3 dias sem falar. E durante 3 dias ele não conseguia falar nada. Ele saía mudo, ele tinha que apertar campainha quando queria entrar em casa e tocar buzina. Ele não podia chamar ninguém, porque ele era carroceiro. Aí, pam, pam. Pessoal, o que houve, Carlos? A mulher dele falou, Senhor, deixa ele 3 dias de boca fechada, ele parar de xingar. Parou com isso. A sua palavra tem poder. Nós vemos que por causa da vara também Deus manda gafanhoto. Êxodo 10, 23, enxame de gafanhoto, irmão. Era muito, e destruía as lavouras só dos egípcios. Irmão, você quando serve a Deus, você tem a proteção da vara. A vara representa na nossa vida hoje a presença do próprio Deus. Nós vemos também um outro milagre. Trouxe a vitória contra Amaleque. Já está lá na frente. Êxodo 17, versículo 9 a 12. Você vai ver que quando Josué está lutando, a vara tem que estar de pé. Não é verdade? Moisés cansa, começa a morrer israelita. Moisés levanta a vara, os israelitas começam a reagir. Ao ponto de e Arão ter que segurar a mão de Moisés
para a vara não cair. Isso fala que a presença de Deus, enquanto está na sua vida, irmão, você tem luta, mas também tem vitória. É você orando, pedindo a Deus que missionários possam estar ganhando vidas. Às vezes muita gente recebe livramento graças às suas orações, também às suas contribuições. Usa a vara, irmãos. É o poder que Deus tem te dado. Tem pessoa que a vara que ele tem é prosperidade. Ele oferta bem, dizima bem. Usa aquilo que Deus te dá. Amém? 9, feriu a rocha. Agora, irmãos, entra uma coisa interessante. A vara era sagrada para Israel. Sagrada. Israel tinha essa religiosidade. Então, Deus ele diz assim para Moisés: Moisés, pega a vara e guarda dentro da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, irmão, tinha 3 símbolos sagrados. 4 com a vara. Qual é o primeiro? Maná. Um potinho com maná dentro, representando a provisão de Deus. Segundo, a vara de Arão, representando a aliança de Deus com os levitas. Número 17. Você vai ver o terceiro, as novas tábuas da lei, escritas com o dedo de Deus, representando tudo isso era Jesus. É que não dá para falar sobre isso. Representando a aliança de Deus ali com Israel no Egito. Aí o que acontece? Aliás, ali no deserto. E a quarta seria a vara. A vara era um símbolo sagrado até aí. E Moisés guardava ela dentro da arca. Mas Miriam morreu. E é comum quando a gente perde um ente querido, a gente ficar depressivo, abalado emocionalmente, angustiado. E o povo, irmão, como você sabe, sempre reclamava com Moisés. Qual é o pastor que não passa por luta, não é verdade? Ajudar o pastor, quase ninguém aparece. Agora, criticar, com certeza. Eu odiei aquele sermão. Odiei aquele louvor. Aquilo é piada. Não é assim que muitos fazem? E aí, irmão, entra Números capítulo 20, um dos capítulos mais horríveis da Bíblia, que narra o quê? O povo no deserto. Irmãos, ali Deus definiu uma sentença terrível, irmão, sobre aquela geração. O que acontece, reverendo César? Acontece o seguinte, eles pedem água, e Deus fala: Moisés, pega a vara, depois chega na rocha e diz assim: sai a água. Ele não deveria ter usado a vara. Não deveria. A vara seria apenas uma senha. É como o irmão ali que tem carro. Para entrar no carro dele, ele precisa dar chave. Porque senão ele não abre a porta, ele também não dirige. Então, Deus iria operar o milagre, mas tinha que estar com a vara. Não é verdade? É como nós, irmãos. Vamos tomar cuidado com esses crentes que fazem assim, ó. E a pessoa cai no chão. Ele chega assim. Fraco de Bíblia, não entende nada da palavra de Deus, não conhece nada da teologia cristã, mas está soprando e o povo está caindo. Irmão, olha o vômito santo. Aí cai no chão. E tem de crente que quer querer levar para casa, tem um que bom, irmão. Lá em São Paulo, irmão, passa o seu suor. Eu quero passar na cabeça lá da minha mãe que está doente para poder curar. Pessoas, irmão, que não entendem nada de Deus. Foi o que o irmão leu ali, ó. Capítulo 2, 2 Pedro. Falsos profetas que introduzem encobertamente o quê? Heresias destruidoras. Irmão, quem é que destrói? O diabo. Não é isso que João fala? Ele é destruidor. Como ele destrói? Ele não destrói só mandando furacão aqui, não. Destrói intelectualmente. Irmão. Se você vê o início do cristianismo, já na época na época de Constantino, eles começaram com a heresia dizendo assim: Jesus, ele, na verdade, não era Deus, Deus era Maria. Não era Jesus. O gnosticismo da época de João diz que Jesus, ele não pode ter vindo em carne, porque a carne é maldade. Jesus veio em espírito. Então, como é que ele vai derramar sangue por nós? Então, irmão, são pessoas que não têm vara, mas querem pastorear. São pessoas que não têm vara,
mas opera um milagre. Cuidado! Gente que bate o paletó e aí cai um crente. E cai outro crente. E cai outro crente. Nossa, que poder, irmão! Poder demoníaco. Engana muito. Aí o que acontece, irmão? Vamos resumir aqui. Moisés pega a vara e irritado, que a gente peca também, que a gente é ser humano. Vocês querem água, né? Pois eu vou dar a vocês. E pum, na rocha. Mas a rocha era o próprio Jesus, irmão. Irmão, tem oração que Deus não ouve. Mas às vezes, Deus até se agrada do que você falou, te dá a bênção, mas vai vir a consequência. Porque tem crente, irmão, que ele ora a Deus. Deus, eu exijo que o Senhor envie a providência. Eu estou exigindo, Senhor. Deus fala, estava no meu tempo de entregar a bênção. Mas aprenda a falar comigo. Que quando você vai falar com o seu patrão, você fala assim, patrão, eu posso sair mais cedo? Já com Deus, Deus eu não aceito mais. Ou entra com providência. Com Deus nós queremos botar ele na parede. Então o que acontece? Moisés fere a rocha, e a rocha era o próprio Jesus. Aí, irmão, a vara deixa de ser sagrada. A vara agora é um instrumento na mão de Moisés. E não pode mais voltar para o Santo dos Santos. Quando a Bíblia, irmão, não vale nada. Quando a pessoa que está usando ela não sabe usar. Quando você usa versículos isolados da Bíblia, igual um apóstolo por aí, ele falou assim, olha, você tem que dar o trízimo. Deu dízimo e deu trízimo. Entendeu, irmão? 3 vezes o valor do dízimo. Se o senhor ganha R$1.000, você tem que dar R$300 de dízimo. Entendeu? Ele usando textos assim, olha, que Davi fez mais do que o necessário para ajudar a obra de Deus. Isso porque ele paga mais de 25 milhões por mês com gastos da mídia. Irmão, a Bíblia quando fala sobre ofertas extras, além do dízimo, fala assim, se há disponibilidade em dar, cada um faça segundo pode, não segundo que não pode, irmão. Entendeu? Se o senhor não pode dar R$300 para a igreja, amém. Tem crente que pode. R$300 para ele não é nada, R$500 para ele não é nada. Mas tem pessoa que faz falta. Então o que acontece? Pessoas, irmão, que às vezes tem vara, mas não tem sabedoria para usar a vara. E vem cá, o que aconteceu com esse povo? Se você ler Salmos como Salmos 104, 105, 106, fala da vergonha desse dia. Que esse povo, irmão, não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Outra coisa, a liderança também pagou. Moisés não entrou, nem Arão entrou. Vão morrer no monte. Não vai entrar Moisés, basta por esse negócio. Traz Josué com você, consagra ele para a obra, morre aí. Arão está na hora de morrer. Consagra Eleazar, ele vai ficar no lugar, tá bom? Mas Senhor, vai ficar aí. Então, irmão, tem bênção que nós não alcançamos por causa da incredulidade, por causa da dureza de coração, por causa das mentiras, por causa de um monte de coisa que Deus não se agrada. Tem a vara, mas não sabe usar. Crente que vai para o inferno, irmão, tentando todo a Bíblia. Crente que... e não tem vida com Deus. Não vai para o céu, não, irmão. Não vai. Com essa historiologia bíblica, teologia, de tudo, e não vai para o céu. E o que eu vejo de gente que conta isso, eu me decepcionei com um pastor, eu conversei com a irmã esses dias na internet, foi? Nossa, a gente estava se entendendo, ele fez eu gostar dele, depois foi embora. Coisa, né, irmão? Pastor, ele pastor, isso aí, dizer que é pastor. Os escândalos que a gente vê. O texto que o irmão leu no capítulo 2, falou que nós iríamos conhecer o falso profeta pelas doutrinas dele. O que mais você vê hoje em dia é pessoas dizer que teve uma visão de anjo, que tem que disseminar uma doutrina, igual cair no espírito. É que não dá para falar tudo, irmão, que o tempo é muito curto, mas são pessoas que têm grandes cajados. São pessoas, irmão, que na América, se vocês assistirem que tem na internet, pessoas jogando rios de dinheiro aqui, o pastor chutando dinheiro, endinheirado. Eu não sou contra o pastor ser próspero, não, irmão, posso ser. Mas casa de Deus tem um lugar certo. Quer doar rio de dinheiro? Tem ali a tesouraria. Precisa fazer palhaçada dentro da igreja? Pessoas que estão ferindo Jesus
usando a própria Bíblia. E aí, irmão, para enxaguar a boca, onde foi parar essa vara? Ela some da Bíblia. E aí, para você entender, você tem que pegar o que Flávio José escreve sobre a vara. E ele fala que ela vai parar na mão de Caifás. A vara se torna um símbolo da religião judaica. A vara agora tem o nome de Moisés, Arão, e vai subindo. O último nome da vara é Caifás. E quando Caifás humilha Jesus na frente do Sinédrio, ele quebra a vara, cospe Jesus e rasga as vestes dele. Acabou ali. Agora, de acordo com as Escrituras, o sacerdócio foi passado para Jesus. Jesus fala, eu não preciso dessa vara. Eu vou levar a cruz. E ali termina o tempo da lei e entra agora o tempo da graça. A vara, irmão, representa que você precisa ter uma mente nova no Evangelho. Tem pessoas, irmão, com a mente retrógrada. Eu estava estudando hoje sobre o casamento. Tem pessoa que para se casar, ele pega o mesmo costume de Moisés, de Jacó, lá atrás. Entendeu? Aí o que acontece? Quando ele vai trazer para os dias de hoje, não tem contexto. Nós temos que entender, irmãos, que somos brasileiros. Nós servimos a Deus. Nós não temos que decorar o Talmud, nós não temos que seguir costume de Israel. Nós até podemos entender alguma coisa, igual estou falando sobre a vara, que a vara passou pela mão de Esdras, a mão de Neemias, a mão de muitos homens, até chegar na mão de Caifás. Só que diante de Cristo ela é quebrada. Porque Deus disse, essa aliança basta. Basta o tempo da ignorância, porque essa vara foi usada para ferir o próprio Jesus. E agora, eis a vara, eis a rocha, e ferindo a rocha novamente. Mas a ferida dessa vez trouxe um rio de salvação para a nossa vida. Para finalizar, São João 7, verso 17, diz assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Por causa da ferida de Jesus, você recebe o rio de vitória, um rio de bênção, um rio de cura, um rio de prosperidade. Acredite, você não saiu da sua casa à toa. Deus hoje quebra maldições contra a sua vida, contra a vida do seu ministério. Hoje você vai ser um pregador melhor, um cantor melhor, alguém que vai entender melhor a Escritura. A vara hoje é trocada pela cruz, sacrifício de Cristo. E temos hoje a palavra de Deus para nos guiar. Não precisamos mais de Moisés no deserto, não precisamos mais de nuvem. Temos hoje a presença do Espírito e temos a Bíblia Sagrada. Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus.